Olá, parceiros, voltamos aqui com mais um vídeo da Banca Quadrix. Serão questões resolvidas e comentadas de direito constitucional. Para ser mais específico, falaremos sobre os princípios fundamentais. Então, se vai cair princípios fundamentais do seu concurso, assista esse vídeo até o final, porque vai ter muitas dicas, com macete para decorar, várias questões, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, porque só aqui no canal já tem mais de 60 vídeos sobre a Banca Quadrix. Fora os outros vídeos das outras bancas que já somam mais de 300 vídeos de questões comentadas. Então, se você quer questões toda semana até a data da sua prova, inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos direto então para a questão número 1. Questão número 1. Quanto aos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, julgue o item. A integração entre os países da América do Sul é valorizada com a precedência em relação à integração com os demais países. Vamos lá. A nossa Constituição Federal apenas indica, de forma programática, a busca pela integração dos povos da América Latina. Então, não é América do Sul, seria América Latina. Sem essa vinculação aí de precedência referida na questão. Vamos olhar aqui o artigo 4º, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Está vendo o artigo 4º? Isso faz com que a nossa questão esteja errada com a da América do Sul e essa precedência. Questão errada. Questão número 2. Quanto aos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, julgue o item. O repúdio ao terrorismo autorizará, no plano internacional, intervenção armada pelo Brasil. Uma questão que é errada, é uma conduta vedada, em especial pelo princípio da não intervenção, que também rege a atuação do Brasil no plano internacional. Está isso no nosso artigo 4º da Constituição Federal. Então, como podemos ver aí na tela, o artigo 4º fala sobre a não intervenção. O princípio da não intervenção impõe ao Estado brasileiro um dever de abstenção a ser cumprido na maior medida possível, o que impede de intervir direta ou indiretamente em assuntos internos ou externos em outros países. A vedação constitucional abrange tanto intervenção militares como interferência no plano político, econômico e cultural. Então, temos aqui mais uma questão errada, baseada no artigo 4º, que fala da não intervenção. Questão número 3. Quanto aos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, julgue o item. A autodeterminação dos povos é decorrência natural da própria ideia de soberania. Vamos lá. O princípio da autodeterminação dos povos confere aos povos o direito de autogoverno e de decidirem livremente a sua situação política, bem como aos estados o direito de defender a sua existência e condição de independente. Então, quando o artigo 4º fala que temos o direito de autodeterminação dos povos, ele está dando uma ideia de soberania para os povos. Gabarito aqui certo. Número 4. Quanto aos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, julgue o item. Os direitos fundamentais constitucionais deverão prevalecer. A questão fala, nas relações internacionais, os direitos fundamentais constitucionais deverão prevalecer. Porém, o artigo 4º da Constituição Federal fala que a República Federativa do Brasil vai reger nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Prevalência dos direitos humanos, ou seja, quem vai prevalecer é o direito humano. Se tiver lá direitos fundamentais, direitos humanos vai prevalecer. Além disso, o artigo 5º fala que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não vai excluir os tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, os direitos fundamentais constitucionais também têm que olhar os tratados internacionais. Então, nem sempre vai prevalecer. Por isso, nosso gabarito aqui é errado. Número 5. Quanto aos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, julgue o item. A valorização à independência nacional cede diante de ameaças a outros povos. Essa banca é bem estranha na hora de elaborar as questões, mas tudo bem, vamos tentar interpretar esse texto aqui.
Não será uma mera ameaça a um país que passará a ceder a sua independência nacional. Ou seja, eu vou ameaçar, o Brasil ameaça, a China vai perder sua independência, a China ameaça o Brasil vai perder sua independência. Não existe isso. E segundo o artigo 4º, somos independentes. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da independência. Um dos princípios internacionais do Brasil é a independência nacional. O outro é a não intervenção. Ele não vai intervir em outros países. Então, isso aqui é uma questão de lógica, né? Um país ameaçando o outro, só porque ameaçou, ele vai ameaçar a sua independência. Não tem nada a ver com isso. Então, nosso gabarito aqui está errado. Número 6. No que se refere aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o próximo item. A concessão de asilo político é um direito individual previsto no artigo 5º da Constituição Federal. A concessão de asilo político é um princípio internacional. Portanto, não está expresso no artigo 5º e sim no artigo 4º. Vejamos, no artigo 4º fala: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, concessão do asilo político. Então, o artigo 4º, não o 5º. Viu como é que é difícil fazer questões aqui da quadríceps? Por quê? A gente guarda que asilo político está lá, na Constituição Federal. Porém, só mudou o artigo. É muito difícil a gente ficar guardando artigo por artigo, o número do artigo. A gente geralmente guarda as informações que tem dentro do artigo. Porém, para quadríceps, a partir de agora, é questão de 2018, não é tão antiga não. Você vai ter que começar a decorar o número do artigo. Então, nosso gabarito aqui está errado. Questão número 7. No que se refere aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o próximo item. São os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Só que está certíssima. Para ninguém mais errar os objetivos, deixei na tela aí um macetinho. Com garra, erra pouco. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os objetivos. Olha lá, deixei lá. Pobreza e marginalização está marcado lá, inciso 3. Então, nosso gabarito aqui está certíssimo. Número 8. No que se refere aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o próximo item. Os princípios da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa regem as relações do Brasil com as demais nações. Essa questão aqui está brincando em tentar confundir a gente com o artigo 4º, que fala sobre as relações internacionais, com o artigo 1º, que fala sobre os fundamentos, no qual os citados são, respectivamente, o 3º e 4º inciso do artigo 1º. Então, por isso a questão está errada. Falou que é do artigo 4º, não é relações internacionais, é dos fundamentos. A bancadrista adora confundir isso. Ou vai falar que vou te dar lá uma coisa certinha e falar que está no artigo, mas porém tem outro na Constituição. Ou vai te dar um fundamento e falar que ele é um objetivo, ou te dar um objetivo e vai falar que ele é uma relação internacional. Ou seja, ela adora confundir. Então, decore. Deixei na tela aí para você decorar quais são as relações internacionais. Então, nosso gabarito aqui é errado. 9. Em relação à Constituição Federal de 1988, julgue o item. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Veja, como acabei de falar isso na questão anterior, que ela te fala uma coisa e fala que é outra. Aqui está confundindo fundamentos com objetivos, viu? Uma hora vai te dar um objetivo e falar que é um fundamento, outra hora vai te dar um fundamento e falar com objetivo. Geralmente essas questões são erradas mesmo. Então, se você tiver dúvida, pode marcar errado, que a maior parte delas está errada. Veja aí, fundamentos é o nosso sócio de Vaplu, que é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político, que seria o nosso gabarito. Porém, ela falou que é um objetivo, que é o com garra erra pró, então está errado. Ou você pode também utilizar com garra erra pouco.
Então tenha muito cuidado com esse tipo de questões da banca Quadrix. Questão número de questões aqui está bem atualizado. Temos questões aqui de 2018, 2019 e 2020. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!